Pesquisa Atlas, feita para o jornal Valor Econômico, mostra que 23% dos eleitores que votaram em Bolsonaro agora querem o impeachment do presidente da República. A pesquisa foi concluída no último dia 31 de julho. Eu tive acesso ao relatório completo, além do que foi publicado no jornal Valor Econômico, e trouxe aqui para analisarmos juntos a conjuntura política dessa pesquisa. Eu sou Arquimedes de Castro e este é o meu laboratório de comunicações. Seja bem-vindo. Deixe seu like, seu comentário e multiplique as informações desse canal enviando esse vídeo para os seus amigos, para os seus colegas. Vamos lá? Aqui está a pesquisa para que a gente possa falar sobre ela. São dados bem interessantes que trazem algum grau de novidade. A pesquisa é feita, como eu disse, pelo Atlas, né? E esse Atlas é muito interessante porque é um instituto de pesquisa internacional. Ele não é um instituto de pesquisa nacional só. Ele tem uma filial aqui no Brasil. A marca internacional é essa aqui, Atlas Intel. Esse pessoal aqui, recentemente, foi reconhecido lá nos Estados Unidos como os que mais acertaram na previsão da vitória de Joe Biden contra o Donald Trump. E eles acertaram dentro da margem de erro, inclusive naqueles estados mais difíceis. Foi a pesquisa com maior grau de acerto entre todas que foram feitas nos Estados Unidos. A Atlas Intel fez uma pesquisa que foi entre o dia 26 de julho a 29 de julho, e o tema foi escândalos das vacinas, impeachment e prisão do Lula. O Valor Econômico é um jornal focado nos interesses do mercado financeiro e também dos empresários, e é do Grupo Globo. Atlas Intel, como eu disse, é uma marca internacional e o link para acessar essa pesquisa eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo. Os dados estão aqui e nós vamos analisá-los juntos. Primeiro, a amostra foi de 2.884 pessoas e foi feito tudo online, né, via convites randomizados. Eu já falei aqui que esse tipo de metodologia tem alguns problemas, é diferente daquela pesquisa face a face, feita por outros institutos, como o Datafolha, o IPEC, e o que é feito, por exemplo, pela CNA Consultoria, entre outros institutos. Esse aqui é feito online. E a amostra é bem abrangente, em todas as regiões do país, e muito bem feita a pesquisa. Então, ela é uma pesquisa acreditável, digamos assim, mas tem um problema de metodologia que não tem esse contato face a face. Isso pode, em alguma maneira, prejudicar o perfil da amostra. Mas isso não inviabiliza de jeito nenhum que a gente possa analisar os dados da pesquisa. Primeiro, falando sobre o escândalo das vacinas. A pergunta é: você tem acompanhado o noticiário a respeito das denúncias de corrupção na compra de vacinas por parte do governo federal? E aqui um dado muito interessante e surpreendente. É a primeira vez na história desse país que uma comissão parlamentar de inquérito tem tanta audiência. Mais de 73% das pessoas disseram que acompanham
e acompanham com um grau elevado de interesse o que está acontecendo no Senado Federal. Inclusive, é bom lembrar que a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, volta a funcionar a partir de amanhã. Amanhã, logo cedo, os senadores estarão pela manhã iniciando mais uma sessão, mais uma reunião, mais uma assembleia dessa CPI, que está sendo acompanhada pelos brasileiros com interesse comparável ao Big Brother Brasil, até mais do que o Big Brother Brasil. E na pergunta se algumas pessoas, né, já ouviu falar, mas acompanham pouco, é 21%, e apenas 5,2% não acompanhei o noticiário sobre esse assunto. Então, a maioria dos pesquisados mostra interesse grande sobre esse noticiário. Está acompanhando, de alguma maneira, a grande maioria das pessoas. E, na sua opinião, Jair Bolsonaro está envolvido em práticas de corrupção relacionadas à importação das vacinas? 54,3% acham que o Jair Bolsonaro está envolvido em corrupção relacionada à vacina. Você que está acompanhando a CPI da pandemia, o noticiário, deve ter ficado sabendo de que o presidente é acusado de acobertar o esquema de compra fraudulenta de vacinas. 35,4% disseram que não e 10,3% não sabem. Aqui uma estratificação, né, desse resultado por escolaridade, religião, gênero, idade, renda, religião, orientação sexual e o voto em 2018. Aqui é muito interessante parar para dar uma olhada nesse dado, porque o eleitor que disse que que o Jair pode estar envolvido em práticas de corrupção, dos que votaram nele, você pode ver aqui, dos que votaram nele, nessa parte aqui, ó, 22% dizem que sim e 70% dizem que não. Isso mostra que o presidente Bolsonaro, apesar das dificuldades, né, que vem enfrentando, ele ainda tem o apoio da grande maioria dos seus apoiadores, né? A grande parte dos apoiadores ainda está com o presidente e não pretende deixar de estar. São apoiadores que permanecem acreditando no presidente da República, que foi eleito com 57 milhões de votos. Então, mesmo com todo o desgaste que está sofrendo, o Bolsonaro ainda tem um grande número de apoiadores com ele. Ao contrário do que muita gente pensa, o presidente está em campanha de reeleição e com grandes chances de se reeleger. Então vamos a outros dados da pesquisa. Na sua opinião, aliados de Jair Bolsonaro no governo, no Congresso ou no meio empresarial estão envolvidos em práticas de corrupção relacionadas à importação de vacinas? Aí você vê que o percentual cresce, né, de pessoas que acham que alguém envolvido ali com Bolsonaro está também envolvido na corrupção, na compra de vacinas. 61,2% acham que sim, que aliados de Bolsonaro no governo estiveram envolvidos nesse escândalo de corrupção. Não, 17,2%, não sabem, 21,6%. Ainda não se sabe exatamente se houve realmente o envolvimento de aliados do presidente, se ele participou disso, porque o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ainda não foi apresentado. Alguns indícios mostram nessa direção. Entretanto, até que o relatório seja apresentado,
a investigação continua. Apesar de ser uma investigação pública, e aí as pessoas vão tomando livremente as suas considerações, vão considerando que o presidente já é culpado, outros que não tem mais, não devia mais nem estar fazendo a CPI, a conclusão já é óbvia. Entretanto, a regra é clara, tem que ser depois do relatório, o relatório tem que ser apresentado. E até agora o relatório ainda não foi apresentado, a investigação está em curso, então o presidente nem seus aliados, a gente pode dizer que eles são culpados de alguma coisa, são investigados. Aqui a pergunta é: você acha que Jair Bolsonaro está cobertando corrupção de aliados ou de membros do seu governo no processo de importação de vacinas? 56,4% disseram que sim, 30% que não e 12% não sabem. Há um percentual significativo de pessoas que acreditam nessa hipótese. E entre os aliados de Bolsonaro, inclusive, 23% dizem que sim. Né? Você pode ver aqui no gráfico voto em 2018. É óbvio que a maioria dos que votaram em Haddad acham que sim, mas aqui eu analisando o perfil político de Bolsonaro. Né? Então, 61% dizem que não, né, que ele não está cobertando corrupção, e 23% dizem que sim. Então, aqueles eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro, do total, 23% acredita que ele, ao contrário do que diz, está envolvido em corrupção. E aqui a pergunta sobre o impeachment, que é a pergunta mais importante, a meu ver, dessa pesquisa. Você é contra ou a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro? 55,4% disseram que são a favor, né? 40% contra e 4,6% não sei. Isso aqui, essa pesquisa da Intel, da Atlas Intel, é uma pesquisa de opinião pública. Não tem efeito prático sobre nada, porque o presidente da República, ele tratou de articular-se politicamente para ficar blindado de qualquer pedido de impeachment. Hoje, o presidente da República tem maioria no Congresso Nacional e um pedido de impeachment, mesmo que fosse apresentado, seria rechaçado pela maioria dos parlamentares. Lembrem-se que o impeachment, para passar, ele precisa de 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. Então, não é uma votação simples. Na verdade, 2/3 da Câmara e maioria simples no Senado. Mas não é uma votação fácil para ninguém. E hoje o Bolsonaro tem garantidos esses votos para lhe dar sustentação política. Ele abriu espaço dentro do governo, ainda vai abrir mais, para o centrão, os partidos do centro, capitaneados pelo Ciro Nogueira, do Partido Progressista, e essa abertura política para os parlamentares ocuparem cargos no governo e terem espaço na gestão, na governabilidade, faz com que o presidente fique blindado, completamente blindado, de um pedido de impeachment, pelo menos teoricamente. Mas a opinião pública mudou durante esse tempo, né? Se pegar aí, aqui está o gráfico desde 2019, com a maioria era 49% contra, e essa linha vermelha você vê chegou a 45%, caiu bastante o número de contras, depois subiu de novo para 48% e agora está em 40%. O número de pessoas a favor, essa linha verde, começou em 19 com 38%, subiu bastante, chegou a 58%, caiu para 45% e agora está em 55%
dos brasileiros pesquisados aqui pela Atlas Intel, dizendo que são a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não é um indicador tão ruim. Nós já tivemos aí pesquisas semelhantes feitas para Dilma e para o Michel Temer, que mostravam um quadro muito mais grave do que esse. Entretanto, é óbvio que esse dado não é um dado bom, né? Seria melhor que nem esse assunto de impeachment estivesse sendo cogitado, né? Mas tem mais de 120 pedidos de impeachment aguardando a análise do presidente. O presidente o presidente da Câmara não dá sinais de que vai botar para tramitar nenhum desses pedidos de impeachment, e que mesmo que tramitasse, hoje o presidente da República tem condições de derrubar a tramitação do projeto com o número de aliados que conta na Câmara. No que diz respeito ao perfil do voto, dos eleitores que votaram em Bolsonaro, 73% são contra o impeachment e 23% a favor. Isso quer dizer que muitos dos que votaram em Bolsonaro, já 23%, agora querem tirá-lo do poder, tiraram do cargo. É uma perda significativa de apoio que o Bolsonaro teve desde a eleição de 2018 para cá. Isso como consequência do exercício de governo. E eu diria, inclusive, que isso é natural. Todo governante sofre desgaste, mas o Bolsonaro está num processo de desgaste elevado, acentuado, e ele precisa urgentemente realizar ações para que isso retroceda, né? Ele precisa diminuir a resistência do eleitorado, reconquistar a sua base e ampliar a sua base, se possível. Mas isso não é tarefa fácil para quem está governando no meio de uma pandemia, com uma crise econômica acentuada, mais de 14 milhões, quase 15 milhões de brasileiros que procuram emprego todo dia e não acham, mais de uma quantia muito maior do que essa de pessoas que estão desalentadas, né, que nem procuram mais emprego, mas estão desempregadas e sem renda. Nós temos aí, né, uma situação muito difícil no país inteiro, com boa parte da população em uma situação de insegurança alimentar. Mais de 50%, 51% dos brasileiros estão sofrendo algum grau de insegurança alimentar, segundo dados da Oxfam, e tudo isso tem impacto na popularidade do presidente da República e se reflete quando se pergunta numa pesquisa sobre o impedimento, o impeachment, a troca de comando no governo. Aqui um dado sobre a prisão de Lula. A pergunta é se você é contra ou a favor da prisão do Lula. 46% disseram que são a favor e 45,7% contra, 8,3% não sabem. Então o eleitor está assim, totalmente dividido em relação à punição a ser aplicada ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso, passou mais de 500 dias preso, mas o processo que o prendeu foi o mesmo processo que foi anulado, mandaram soltá-lo, ele está solto, está livre, como queriam seus apoiadores, e com os direitos políticos garantidos. Pode, inclusive, candidatar-se à presidência da República, como já prometeu fazê-lo, e tem obtido indicadores na opinião pública, nas pesquisas de intenção de voto significativos, que apontam para a sua vitória, se as eleições fossem hoje. Mesmo assim, a pesquisa Atlas Intel traz aqui que
uma grande parte da população, quase metade dos brasileiros, gostaria mesmo que o Lula estivesse preso. Essa questão da prisão de Lula na verdade, pode parecer ruim, mas o indicador melhorou muito, né? Porque os a favor da prisão de Lula já foram 54%, caiu para 46%, e houve um movimento dos contra, né? Que saiu de 29% para 46%, porque a pesquisa, quando foi feita, ele já estava preso, né? Então, não havia um debate polêmico sobre isso. Depois que ele foi solto, é que esse debate se intensificou. E aqui, esses são os dados da pesquisa realizada aí pelo Atlas Político, né, aqui no Brasil, e publicada a pesquisa no Valor Econômico. Repare que fica claro que o presidente Jair Bolsonaro não está numa condição política totalmente ruim e pode se recuperar caso realize aí manobras, estratégias bem-sucedidas, podendo inclusive se reeleger em 2022. Ele é, a preço de hoje, um dos favoritos e pode ganhar tranquilamente a eleição do próximo ano, mas terá adversários fortes, porque eu acho que muita coisa vai depender dessa CPI, porque a atenção que está sendo disponibilizada pela mídia e pelo público para a CPI, como eu disse, é maior do que a audiência do Big Brother Brasil. O presidente, segundo os dados da pesquisa, tem mais apoio entre os homens do que entre as mulheres, tem mais apoio na faixa etária entre 25 e 45 anos, tem mais apoio dos evangélicos e tem mais apoio entre as pessoas que ganham mais de R$3.000. As que ganham até um salário mínimo são as que mais rejeitam. O presidente tem mais apoio entre os heterossexuais do que na comunidade LGBT. O presidente tem mais apoio entre os evangélicos do que entre os católicos, e os que mais rejeitam o presidente são os ateus e agnósticos. E 23% dos que foram pesquisados disseram que votaram no presidente, mas agora querem o seu impeachment. Esses são os dados da pesquisa Atlas Intel. Tire aí suas próprias conclusões. Eu sou Arquimedes de Castro, este é o meu laboratório de comunicações, e se você gostou da informação, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua crítica e compartilhe esse conteúdo com quem gosta de política como você. Até a próxima.